Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer uma série de vídeos a respeito de um dos cantores mais marcantes na minha vida, que foi Raul Seixas. Quem me conhece sabe que eu sempre fui um grande fã e sou até hoje um grande fã do Raulzito, né? Então vou fazer uma série de pequenos vídeos para não ficar uma coisa muito grande, tá? É o seguinte, gente, eu comecei a ouvir Raul Seixas no ano de 1980. Eu ainda era uma criança, eu tinha 8 anos de idade, mas quando eu ouvi o Abra-te Sésamo foi maravilhoso. Bom, enfim, comecei a ouvir a Raul Seixas, né? Até então, naquela época, eu tinha apenas um disco do Elvis Presley, os 40 Greatest Hits do disco, uma coletânea, né? Que era o disco Soma. Eu tenho disco até hoje. E o que acontece? Naquela época tinha muita coisa do rock, aquela coisa toda, né? Muitas bandas assim estavam começando a emergir, depois fizeram grandes sucessos e tudo, apesar de que algumas bandas não faziam muito a minha cabeça, mas enfim. O Raul Seixas sempre foi um cara que marcou muito a minha vida. E o que acontece, gente? Eu tive o privilégio de conhecer Raulzito. Eu encontrei com ele 2 vezes, inclusive uma delas eu fui no apartamento dele, na rua Frei Caneca, né? E a outra foi no Clube Atlético Aramaçã de Santo André, onde bati fotos, peguei autógrafos, ganhei disco, tá? Foi muito legal. Mas eu vou contar em detalhes para vocês. Bom, o que acontece? Um belo dia eu conheci as galerias do rock no ano de 1986. Foi um amigo meu chamado Mauro que me levou lá. E, pô, era molecote ainda, cara, pô, 15 anos e tal. Fiquei fascinado com aquilo, porque as galerias do rock naquela época era tipo um point, onde a gente trocava discos, trocava quadrinhos, a gente conhecia muitos artistas frequentavam lá. Eu tive a oportunidade de conversar com o João Gordo do Ratos, o pessoal do Sepultura, da era clássica, né, do Max, do Igor e tal, algum tempo depois. E assim, era muito gostoso. A gente chegava lá às 9 horas da manhã, assim, ficava o dia inteiro conhecendo um monte de gente, assim, fazia amizades, trocava discos, endereços. E naquela época acontecia uma coisa muito bacana, que era o seguinte: a gente tinha a inflação naquela época era altíssima, né? Não eram todas as pessoas que podiam comprar discos, né? Discos importados, então, pelo amor de Deus, né? E o que a gente fazia? A gente pegava as fitas cassetes, né? E a gente pedia para as pessoas gravarem para a gente as fitas de fita cassete e tal. Então todo mundo sempre tinha alguma coisa para ouvir e tal, né? Fiz muitas amizades que foram muito legais assim, usando esse mecanismo, né? Das fitas e tal. Então o que acontece? Aí, gente, um dia eu fiz catecismo, né? E eu odiava tudo que imposto para mim, acho que não é saudável, não é uma coisa que eu aprendi muito mais depois do que no catecismo, enfim. E conheci 2 headbangers lá no curso de catecismo. Um se chamava Carlos, o Carlão, e o Chacrinha. Um já não está mais entre nós, tá? Se foi. E assim, eu fiz uma amizade com uma turma muito bacana da rua onde eles moravam, né? E um deles se chamava Denis. Um cara muito bacana, cara sensacional, cara. E um dia trocando ideia com ele e tal, né? Naquela época começou a vir pra cá através do disco Bronze, alguns discos do Motorhead e tal.
Iron Maiden, mas era uma coisa assim muito assim fechada. Não eram todas as pessoas que tinham acesso a esse tipo de coisa, né? E então eu estava começando a toda aquela descoberta e tal, e passou algum tempo, assim, tudo isso já era 1984 e tal. E eu trocando ideia com esse tal de Denis, ele chegou pra mim e falou assim: pô, cara, você curte Raul, cara? Eu falei assim, cara, eu ouvi alguma coisa deles há uns anos atrás, assim, tudo, mas eu não conheço direito, né? Eu tô ouvindo muito Iron Maiden, Kiss e tal, então eu não sei. Pô, vem cá, deixa eu te mostrar pra você. Aí o cara pegou e me mostrou um disco chamado Pacote Fechado de Raul Seixas. Era uma coletânea, né? E eu tipo, puta, cara, que legal. Ouvi aquele disco assim, amor à primeira vista, né? Da primeira à última música. E a partir dali, eu agreguei junto ao conhecimento que eu estava tendo da época dos cantores internacionais e tal, eu agreguei Raul Seixas e não larguei mais, né? E tive o privilégio assim de nessa época, né, a gente tinha muito contato, tinha a revista Bis, que foi muito importante na época, tinha a sessão Rocambole, que era um especial só de heavy metal, que passava na 97 FM aos domingos às 4 horas da tarde, que o apresentador era Beto Peninha. Pô, amava aquele programa, aprendi muita coisa lá, cara. Nossa, Saxon, eu ouvi Saxon a primeira vez na minha vida foi lá. Muito bacana. E então assim eu não desgrudei mais do Raulzito, cara. Aí foi acompanhando o trabalho do cara, assim, tal, foi. E falando resumidamente assim, para não ficar muito longo o vídeo, né? Eu comecei a colecionar os álbuns do Raulzito, tal, né? Eu tenho todos eles aqui, eu vou mostrar para vocês os vinis, né? E posteriormente eu vou mostrar para vocês cada CD, que eu tenho toda a coleção também em CD, completa. E vou estar disponibilizando no meu canal, né? Para que vocês possam curtir, baixar, enfim. E completei a coleção do Raulzito, assim tal. E em 87 nós fomos nas galerias do rock. Lá nas galerias do rock tinha um fã-clube do Raul Seixas chamado Raul Mania, que era presidido pelo Cláudio Pereira. O cara era muito louco também, o cara era doido. E um belo dia eu tava lá conversando com ele, e o cara falou pra mim que quem gostava de lá era o tal de Raul Seixas. Eu falei, pô, não brinca, né? E era verdade mesmo, Raulzito frequentou muito ali as galerias do rock, cara, direto lá. Virou, mexeu, você trombava com ele lá. E um dia, gente, vocês não vão acreditar, o Raul apareceu nas galerias do rock com uma cueca, só de cueca, cara. Cueca vermelha, lambiboi, ridícula, feia que só. E foi lá no fã-clube, cara. E o pessoal bateu um monte de foto dele lá no fã-clube de cueca. O pessoal teve que correr lá para comprar uma calça para ele lá, porque os caras ficaram com medo de prender o Raul por atentado ao pudor. Era uma figura, gente. Era um barato. Mas aí o que aconteceu, né? Essa é uma das histórias, né? Mas aí o que acontece? Deixa eu contar para vocês como é que foi o meu primeiro encontro com o Raul. Eu estudei no colégio Coração de Jesus, lá em Santo André. E um belo dia eu gostava de matar aula para ficar numa loja de rock chamada Metal, que existe até hoje, lá em Santo André. Mas a Metal hoje já é mais voltada mais para instrumentos musicais, acessórios, assim tudo, porque CDs é aquela coisa, né? Ficou secundário. Mas naquela época não. Naquela época era os meus primeiros discos importados que eu tive assim, eu comprei tudo do Jean, lá da Metal. E coincidência, né? O Raulzito, né? O Raulzito ia lá no cantinho da música e eu ia na Metal. Não deixa de ser irônico. E um belo dia eu matei aula e fui para São Paulo. Fui lá nas galerias fui lá no fã-clube do Raul. E um belo dia eu tava lá e o Cláudio chegou para mim e falou assim: escuta, o Raul tá morando aqui na rua Frei Caneca e eu vou dar uma passadinha lá, você não quer ir comigo? Eu, puta, se quero, lógico que eu quero, demorou, né?
E aí o que, que acontece, gente? Aí nós fomos com ele lá, né? Eu fui com ele lá, fui eu e ele só, na casa do Raul. E olha que interessante, o Raul ele tinha um gravador da Aiko, um gravador de fita da Aiko, em que ele gostava de fazer os primeiros acordes, os ensaios, assim, tudo ele com violão na casa dele, né? Inclusive tem várias canções cantadas no violão, tal, de forma caseira, precária, assim, tudo, porque ele fazia isso. Ele pegava aquele gravador Aiko, botava as BASF, aquelas BASF amarela ainda, aquelas fitas, e gravava lá. Nossa, era horrível. E então tá, aí eu, porra, eu com uma tremedeira toda, não podia imaginar, né, gente? Naquela época eu tinha 15 anos, né? E puta, cara, eu falei assim, nossa, eu não acredito que eu tô indo lá na casa do Raul, né? Eu falei assim, não. O Cláudio falava pra mim, não, nós fomos, chegamos lá e tal. Se não me engano, acho que era Antônio, o, o, o nome do porteiro, eu não me recordo o nome do porteiro, acho que era Antônio. E nós fomos lá, nos chegamos e tudo, falando que a gente estava sendo esperado pelo Raul, lá no apartamento 1003, né, tal. E aí o interfonou, né? O porteiro interfonou para o Raul e tal, falaram que a gente já tinha chegado lá e ele autorizou a gente subir. Gente, vocês assistiram o filme Raul Início, Fim e Meio? Sabe aquela cena dele subir, da imagem mostrando o elevador, parando no 10º andar, a porta do elevador abrindo? Aí quando você sai do elevador, você vai à sua direita e no cantinho assim tá lá o apartamento 1003. Gente, a emoção de passar por ali foi tão grande, que eu não conseguia nem falar direito. Aí nós fomos ali, tinha duas portas assim, tudo, nós fomos na porta da direita e eu vi que era o apartamento 1003, tocamos a campainha e o próprio Raul abriu a porta. E, gente, foi assim, mágico. Ele falou, ele cumprimentou o Cláudio, né? E o Cláudio me cumprimentou e falou assim, olha, isso aqui é o Paulo, ele é um grande fã seu, assim, tudo, eu achei, ele queria muito te conhecer e tal, e eu trouxe ele aqui para te conhecer. Cara, o Raul ele era de uma generosidade tão grande, a primeira vez que eu vi ele, o cara já me abraçou, e disse, pô bicho, entra aí, fica à vontade, cara, na boa. Cara, o Raul ele tava com uma camisa assim de abotoar, uma camisa meio bege assim tudo, uma bermuda tal, descalço. O apartamento lá da rua Frei Caneca não era um apartamento grande, ao contrário do que acho que muita gente deve pensar, né? Não era um apartamento grande não, tinha uma salinha tal, a cozinha ficava próxima assim, já tinha acesso, tinha o corredorzinho que dava acesso ao quarto, tal, onde ficava o banheiro, e não era muito grande não. E assim, tinha uma mesinha de centro na sala do Raul e tal. E nós sentamos assim, tudo tinha um violão já largado num canto. E eu achei interessante que tinha a capa do disco King Creole do Elvis Presley num canto assim, colado do lado do violão assim. Eu acho que ele devia estar vendo o disco, alguma coisa assim, não sei precisar o que era. E eu fiquei assim, gente. Fiquei assim, não sabia o que falar, não sabia o que fazer. E o cara falou assim, gente, fica aí, fica à vontade, cara. Tal. E naquela época, o que acontece, cara? O baú que hoje está com a Kika Seixas, estava com ele, na rua Frei Caneca. E o cara começou a explicar pra gente o que ele tinha em mente. O trabalho do Raul Seixas Documento, que ele estava desenvolvendo, que eram algumas gravações em inglês e tal. Ele também mostrou um disco que inclusive eu queria até perguntar para o Silvio Passos o que deu, porque assim, ele estava rescindindo o contrato com a Copacabana e ele tinha acabado de gravar a Pedra do Gênesis, que inclusive ele me deu autografado, eu vou mostrar para vocês já já. Mas tinha um disco chamado Persona, o esboço, a capa era um esboço assim, tudo, não cheguei a pegar na mão, não sei dizer para vocês o que era, mas era um disco chamado Persona. E era um disco que já estava praticamente pronto, assim. E
era pela Copacabana. Então ele ia lançar aquele... Eu não sei como que foi que aconteceu, mas o Persona não saiu. Não sei o que tem, o que material que tinha lá, enfim, eu realmente desconheço, não sei. E conversamos sobre muitas coisas, assim, tudo. Aí o que acontece? A gente tinha uma garrafa de uísque, assim, o date. E o cara conversando com a gente começava a tomar, assim, tudo, né? O Cláudio também tomou um pouco, mas eu não tomei porque eu tava matando aula, né, gente? Não podia chegar em casa bêbado, né? Não tomei nada e tal, fiquei lá quietinho. E assim, gente, o cara acabou com uma garrafa de uísque numa tarde. É impressionante de ver. E assim, o cara começou a cantar. Pegou o violão, começou a fazer uns esboços, a cantar assim tudo. E ele começou a gravar. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu cantei com ele uma música chamada O Segredo da Luz. E por incrível que pareça, eu consegui esse tape. Ele deu essa fita pro fã clube. E eu gravei, eu tenho uma cópia comigo. Eu cantando com o Raul Seixas, eu tenho aqui no meu acervo. Preciosíssimo, assim. Eu passei ele para CD, né? Porque eu fiquei com medo de perder a gravação. Mas graças a Deus eu consegui salvar e tudo. Só que, gente do céu, cara, a minha voz fininha, 15 anos, molecote, do sol! Era muito gozado, foi muito gozado. Eu tenho essa gravação aqui. Depois eu vou ver se eu consigo colocar no vídeo tudo. Eu ainda não manjo muito de edição, mas eu vou ver se eu coloco para vocês ouvirem. E assim, aí depois ele começou a conversar em inglês, assim, tudo. E eu, puta, moleque, 15 anos, cabaço, não entendia porra nenhuma que ele falava, cara. E ele gostava muito de conversar em inglês. Ele falava muito, tá? O cara tinha conhecimento de inglês fora de série, né? E passamos assim 2 horas lá conversando com ele. E, puta, lógico que eu não queria vir embora nem nada e tal, né? E aí o que acontece? Ele pegou e me deu um disco especial para divulgação da Pedra do Gênesis, que eu vou mostrar para vocês agora. E aí o que acontece, gente? Ó, aí a segunda vez que eu conheci o Raulzito foi o seguinte: ele ia fazer um show com o Marcelo Nova lá em Santo André, o Clube Atlético Aramaçã. O que acontece? Não foi na época da Panela do Diabo, não. Foi antes. Porque o Raul estava naquela fase de se apresentar como convidado do show do Marcelo Nova. Foi naquela fase. E no dia 15 de dezembro de 1988, ele fez um show lá no Aramaçã. E foi gozado, gente, que foi o seguinte: eu estava afim de uma menininha, né? E naquela época tinha saído o RPM, o Rádio Pirata, né? Eu peguei, comprei o disco e fui levar o disco pra menina lá e tudo, né? Aí eu peguei, levei, entreguei o disco assim, tudo assim. Aí ela pegou ela sabia que eu gostava muito, né? Falei assim: você viu quem vai vir tocar aí no Aramaçã? Eu, não, quem? Falei assim: o Raul Seixas vai tocar no Aramaçã. Aí tipo assim, sério? Falei, Falei assim: espera só um pouquinho, eu vou descer lá pra ver se é direitinho, tá? Peraí que eu já volto. Aí eu desci lá embaixo e de fato tava lá a placa, né? Marcelo Nova com participação especial de Raul Seixas. Putz, comprei ingresso na hora. E o dinheiro que eu tinha pra sair com a menina, já era. Eu nem vi a menina depois. Voltei pra casa com 2 ingressos. Que eu queria levar alguém junto comigo. Aí tudo bem. Aí o que acontece? Aí eu fui pra casa, levei os 2 ingressos e tal, fiquei lá, né? Tremenda ansiedade, assim, toda, né? Falei: mãe, falei pra minha mãe, né? Falei assim: mãe, o Raul Seixas vai tocar aqui no Aramaçã e tudo, né? Que a minha mãe assim, né? Que bacana, que legal e tal, né? E aí o que acontece? Aí ela passou, né? Passou durante a semana, assim, tudo e tal. Normal. Chegou lá na hora do show, era 1h da tarde, estava eu e um amigo meu chamado Renato. 1h da tarde a gente estava lá na frente da Aramaçã.
Pô, nós éramos os primeiros assim da fila, assim, acho que entre os 10 primeiros assim a gente já tava lá. E ficamos lá, espera que espera, que espera, que espera, aquela fila aumentando, começando a chegar, a gente e tal, aquela coisa toda. Ah, gente, aí começou, quando chegou, deu 7 horas da noite, que abriram os portões pra gente entrar. Teve um babaca do segurança, ele falou assim, vamos ser educados, as mulheres primeiro. Nossa, velho, o que foi aquilo, cara? Foi todo mundo. Ah, ninguém aqui, jamais. Não, nada. Entramos e tal. Eu e o Renato lá fomos correndo, ficamos bem lá na frente do palco, assim, sabe? Bem na frente do palco mesmo, perto do cordão de isolamento, assim. A gente estava dos primeiros da fila. E o tempo vai, começa a tocar a música, aquela coisa toda. O pessoal começa a aglomerar, começa a chegar, aquela coisa toda, assim, tal, né? Passou determinado tempo, eu olhei assim no palco e eu vi meu pai, o meu pai, em cima do palco. Eu falei, ué? Olhei ele porque eu não enxergo direito, né, gente? Eu tenho deficiência visual. Eu falei, mas meu pai. Quando ele chegou perto, eu falei, pô, olhei pro meu pai, pai, o que você tá fazendo aí, ó? Aí o meu pai pegou e apontou meu dedo assim, ó, esse aqui, ó, pro segurança. Aí o segurança foi, pegou, me esticou a mão, eu estiquei a mão, o cara pegou e me puxou pra cima do palco. E o segurança disse pra mim assim, foi assim, bom, você é sortudo, cara, você vai conhecer o Raul Seixas. Gente, eu fiz assim com a mão. Cara, a minha mãe tinha conversado com o Aramaçã e com o pessoal da produção da DC Rockstrot, que foi quem trouxe o Marcelo Nova e o Raul para fazer o show. E explicou para eles que eu era um grande fã e tudo e tal. E eles permitiram a minha entrada. Eu fui o único fã que entrou no dia 15 de agosto, acho que foi, 15 de setembro. Nossa, falei, agora eu tô ficando velho. 15 de setembro de 88. Eu fui o único que entrou. E aí, gente, papo vai, nós entramos assim. Minha mãe tava lá dentro assim, tudo. Eu falei assim, nossa, que surpresa, né? Aí eu perguntei pra minha mãe, mãe, você trouxe câmera? Pelo amor de Deus, precisa bater foto. Não, a câmera tá com defeito. O jeito eu comecei a gelar frio. Assim, puto, papel, caneta pra pegar autógrafo, essas coisas todas. Assim, depois a gente vê, né? Depois a gente vê. Aí eu, putz, tá bom, naquela ansiedade, né? E o que acontece, né? Tinha uma época em que o Raul, ele tava muito mal visto, né, cara? Ele tava com problema de álcool, aquela coisa toda, né? E não tava indo, comparecendo a alguns shows, assim, tudo, né? E eu morrendo de medo, né? Falei assim, putz, se o Raul não vier, o pessoal vai quebrar tudo aqui, né? Então, mas aí espera. Daqui a pouco para um carro assim pro lado de trás, assim, tudo. Desce um segurança. Aí desce o Marcelo Nova. Eu acredito que seja a esposa dele atual, né? Uma moça muito bonita. Desceu junto com o Marcelo Nova, de mãos dadas. E daqui a pouco saiu o Raul e um outro segurança. Aí esse pessoal da produtora da DC Rockstrot foi e conversou com o Raul, falou que tinha um fã que queria conhecer ele e tal. Ele assentiu com a cabeça, dando permissão, assim, tudo e tal. Falou com o Marcelo Nova e tal. E permitiram, assim, tudo aí, beleza, né? Aí eles passaram por mim, assim, Marcelo Nova passou por mim, fez assim com a mão, né? Joinha aí. Eu, puta, joinha, Marceleza, e você, cara? Falei, beleza, daqui a pouquinho você entra lá, né? E nisso veio o Raul. Aí o Raul veio assim, tudo. Ô, você aqui, cara, tudo bem com você? Você, pô, Raul, tudo, e você lembrou de mim, cara? Eu falei assim, pô, lembrei, você não foi com o Cláudio outro dia lá em casa? Eu falei, pois é, rapaz, então. Eu falei, não, beleza, daqui a pouquinho você entra lá e a gente bate um papo. Porra, bacana. Tá jóia. Aí esperamos um pouquinho e entramos lá dentro do camarim da armação. Um camarim pequeno e tal. Tava lá os repórteres entrevistando o Raul, o Marcelo Nova, aquela coisa toda. Eu entrei. Tal. Aí eu peguei e sentei do lado do Raul Seixas, assim, tudo, né? E comecei a conversar com ele, né? Um papo rápido, né? Porque em breve ia começar o show do Marcelo Nova e eu queria assistir o show também, né? Aí foram e bateram fotos, assim, tudo, né? Depois a DC Rockstrot deu uma foto pra mim, né? Que é essa daqui, ó. Aqui, ó. Eu tinha 15 anos de idade, esse aqui era Raulzito.
Nesse momento aqui o Raul virou a cabeça, porque assim, quando a gente estava conversando, tinham chamado ele para para responder uma pergunta. Né? Ele pegou e virou de lado assim, foi exato o momento que o cara bateu uma foto. Aí. Tá aqui, ó. Eu e o Raulzito. E fomos e conversamos, aquela coisa toda, né? E rapidamente eu fui pro show. Voltei lá pro meu lugar lá na plateia e tal. Começou aquele show incrível, maravilhoso. O Raul ele já estava meio debilitadão assim, sabe? Porque em 89 ele realmente estava bem mal, né? Mas ali ele não estava tanto, assim, ele tava ruim, mas não tanto, assim, sabe? Ele estava com um pouco mais de movimento, aquela coisa toda, se comunicando um pouco mais e tal. Foi fantástico, gente. O Raul ele tocou meia dúzia de músicas, mas cara, foram um dos momentos mais felizes da minha vida, cara. Foi fantástico, cara. Fantástico mesmo. E foi isso, né? E essa foi a última vez que eu vi o Raulzito vivo. E nessa época, depois do ano seguinte, foi em 89, já se falava, né, de um disco em parceria com Marcelo Nova. Até então eram rumores, até então. E sim, aí começaram a excursionar, a fazer a tour da Panela do Diabo. Tal. E no dia 21 de agosto de 1989 eu ia fazer uma prova de ciências. Estava na minha cozinha fazendo lição, estudando, e a minha mãe ouvindo o rádio, e de repente anunciaram que Raul Seixas havia sido encontrado morto. Cara, eu tive um choque tão grande, foi um choque horrível, assim, terrível mesmo, sabe? Cara, nem quis saber de prova nenhuma. Daqui a pouco todos os meus amigos que eram fã de Raul começaram a chegar na minha casa. Cara, é verdade mesmo. E foi uma choradeira da porra. Todo mundo chorando, cara. Puta, a minha mãe ela até achava engraçado, assim, sabe? Entre aspas, né? Tinha tanta gente que foi lá em casa chorando e tal. O coração de mãe é complicado, né, cara? Não entende algumas coisas, não entende. Mas assim, respeitou, então, normal. E de lá todos nós combinamos assim, cara, nós vamos lá no velório, né? Até então a gente não sabia aonde ia ser velado o corpo do Raul, que me parece que ele tinha ido para o cemitério Vila Alpina, parece. E a gente não sabia. E depois, quando a gente foi acompanhando as notícias, foi falado que ele ia ser velado no Palácio das Convenções do Anhembi. E putz, mais do que não, demorou, vamos lá. Ah, você sabe como é? Eu não sabia como é que chegava, como é que fazia para chegar até lá. E falei assim, pô, você sabe daqui? Não, eu sei, vambora. A minha mãe ficou preocupada com aquela coisa toda e a minha mãe foi junto. Né? Minha mãe foi junto com a gente e tal. Gente, era uma malucada beleza que estava indo para lá, assim, sabe? Teria sido muito legal se fosse um show ao invés de ser o velório dele, sabe? Foi impressionante, assim, muita gente mesmo, de verdade. E assim, cara, foi aí a última vez que eu vi o Raulzito foi no Palácio das Convenções do Anhembi. Eu não tive condições de ir na Bahia, né, gostaria muito de ir lá para ver o sepultamento e tudo. Mas assim, cara, essa foi minha pequena história assim com o Raulzito, né? E é isso. Eu vou mostrar para vocês agora a minha coleção de vinil, que eu comprei a maioria delas no fã-clube Raul Mania, com o Cláudio, que me levou na casa do Raul e tal. E depois eu vou disponibilizar para vocês cada CD em ordem de lançamento, tá? Vai ter uma playlist só de Raul Seixas, ok? E que vocês vão poder encontrar toda a coleção do Raul, toda, desde o Raulzito Panteras até a Panela do Diabo, tá? Então tá, gente, é o seguinte, começando com Raulzito e os Panteras, que foi o primeiro álbum do Raul Seixas. Ok? Essa aqui foi a primeira reedição, este não é o álbum original, essa foi a primeira reedição que fizeram. Tá?
Lembre-se que aqui tinha uma tarja, né? Primeiro LP de Raul Seixas, né? Aqui. O meu não tem. Raulzitos Panteras. Um disco comum da Jovem Guarda, sem grandes novidades. Apesar de que eu gosto muito desse disco, eu acho que tem músicas muito bonitas. Alice Maria, uma música muito bonita. É uma versão que eles fizeram da Lucy in the Sky with Diamonds, né, que ficou Você Ainda Pode Sonhar e tal. 303 e tal. Então, é um disco legal. Eu gosto disso. Esse daqui é o Sessão das 10. Ok? Sessão das 10. É também uma edição, a primeira reedição, né? É uma edição limitada. Não é o disco original. Ok? Não é o disco original. Quem tem o disco original sabe que isso é um relançamento. Foi gravado em 1971. O Raulzinho dos Panteras foi gravado em 69. Tá? E, bom, começando a carreira solo Raul Seixística, grande Krieg Rabandolo. Tá? Eu tenho dois Krieg Rabandolo, porque um é o original, né? Um original, o outro é o relançamento. Tá? O original de 1973. Aí a gravadora, uma sucursal, vamos dizer assim, da RCA, foi, acho que Polifar, Polifar mesmo. O Raul gravou uns clássicos do rock and roll, né? E lançou este álbum aqui, ó, os 24 maiores sucessos da era do rock. Né? Aqui é uma coletânea, né? Aquele canta Celie Campelo, né? Elvis Presley, né? Então abre com Bill Haley, Rock Around the Clock e tal. Muito bacana. Só que não foi levado, não levou o nome de Raul Seixas na época para não interferir, creio eu, nas vendagens do Krieg Rabandolo, que estava vendendo horrores naquela época. Estava vendendo muito. Então eu acho que eles não quiseram, por algum motivo, vincular uma coisa com outra e lançaram esse álbum sem o nome Raul Seixas, mas como Rock Generation. Este mesmo disco foi relançado posteriormente depois como 20 anos de rock e 30 anos de rock. Né? É o mesmo disco, só que enxertaram umas palmas bem artificiais ali. Eu particularmente não gostei. Prefiro o disco de estúdio. Né? E depois, em 1974, foi lançado um disco que pouca gente conhece, que é o Guitar. Né? Esse aqui é um álbum